Quero ver quem vai ser o primeiro a chegar. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Foi, salve Maria, João Pedro. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Bem-vinda Marilane, bem-vinda Lu. E Yara, bem-vinda Yara. Diga assim, mãe, aqui estou. Ô salve Maria, ô shalom. Eu sou da Oi. Imaculada. Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão Sabe o valor do amor de mãe. Só quem pode, já querida, gravar aula, pode, mas vai ficar no link lá no grupo, tá bom? do colo de mãe. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Em uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de Que bom, Yara, que Nossa Senhora tá cheia de secretário, muito bem, um ajudando o outro. Coloquei também. acaso não É isso mesmo. Isso. sabeis. Vixe, Maria, onde aqui? Acaso não sabeis, pois sou da Imaculada. Boa noite, a paz de Jesus, amor de Maria. Enquanto o pessoal vai chegando, gente, tem que chegar todos para poder começar. Eu me consagro a ti, Mãe de Tinha 19 pessoas naquela hora lá do Rosário. Eu não sei se todos vão estar aqui. 10 pessoas. Tem que esperar todos. Eu me consagro, Enquanto isso, você vai curtindo a música. mestra e Vocês querem cantar? Quem já sabe cantar, né? eu me consagro a ti, Mãe de Deus. e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tem uma advogada.
consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Cadê o José Lopes? Vamos lá na chamada, hein? Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis em uma advogada? Vamos lá. Quando eu falar o nome de vocês, você vai escrever aqui para mim ver. Aqui estou. Vou pela ordem que tá aqui, tá? Pela letra A. Adriana está. Vou chamar de 3 em 3, tá bom? Sabe o valor. Adriana, Adriano e Alessandra está. Acaso não sabeis? Alexandre, Ana, estão? Flávia, Gisele, Gislane, Radija, Inês, João Pedro, José Maria Lopes, Cauã, Francisca, Luciana Campos, Mãe de Deus. Aqui estou, Radija. Márcia, Maria Cláudia, Maria Vitória, que é Maria Crochê, né? É a mesma coisa. Maria Vitória tá por aí. Maria da Silva Freitas tá por aí. Marilane, Mateus, Pamela, Patrícia, Priscila, Rosália, Simone, Viviane Almeida, Viviane Silva e Yara. Ó, aqui estou. Eu me consagro a ti. Bom, já fiz a chamada toda. Eu acho que se alguém não puder estar aí, vai ver depois na linha do tempo, vai se comprometer. Acaso não sabeis? Meus amados, nós já vamos começar com a Trindade, como se fosse começar de novo, né? Como se fosse oração novamente. Então toda a formação que a gente dá para se consagrar tem sempre uma entradazinha com uma dinâmica. Nessa dinâmica todo mundo sabe, os primeiros sabem como que funciona. Então eu vou chamar a irmã Cíntia aqui na frente, depois da Trindade, e eu vou fazer a dinâmica com ela, nem combinamos nada. E aí, da dinâmica, você vai prestar atenção que o que Nossa Senhora vai começar a fazer hoje é com uma dinâmica para a gente se entarejir, ficar menos assim ansioso, todo mundo assim ansioso, né? Nervoso na sala de aula. Eu, quando eu fui a primeira vez para a escolinha, dei mau trabalho. Então, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos chamar a irmã Cíntia, porque ela vai, né, vai nos ajudar a entender com o Espírito Santo, lógico. Ela vai agora se ajoelhar diante de Nossa Senhora. Vocês aí vão impor as mãos sobre ela, como eu vou impor as mãos. E vamos rezar uma Ave Maria, para que o Espírito Santo possa usar essa irmã, né, com a voz dela, vírgula, tudo que for falado, que o Espírito Santo possa transmitir para você através dela e grave no seu coração o primeiro dia da formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós começamos um pouquinho atrasado, né? Eu quero começar às 6h30, mas teve um contratempo do Rosário. A dinâmica é essa. Olha lá, ela sabe mais ou menos que eu agora vou aprontar. Já sei qual é. Eu vou agora até a mãe, presta atenção. Ela não sabe de nada. Eu vou até a mãe de Nossa Senhora, falar em silêncio, e eu vou abrir minhas mãos e Nossa Senhora vai dar nas minhas mãos. E aí eu vou até a irmã Cíntia. Você precisa prestar atenção para você entender, entendeu? Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro. Vocês viram? Deu para perceber o que eu fiz? O que aconteceu, Fátima? Deu para perceber? Tá aqui. Nossa Senhora me deu na minha mão o que eu escutei dela. Agora é o seguinte. Imagine Nossa Senhora agora. Abra a mão com uma conchinha. Abra a mão aí, irmã Cíntia. Olha, a conchinha é assim, tá, gente? Faz assim. Vou mandar aquele like no coração. É. Ó, mano. A conchinha eu vou entregar na mão dela e na sua mão. Você tem que ser rápido, sabe por quê? Quando Nossa Senhora entrega um presente para nós, o diabo fica assim, ó. O ladrão fica assim, ó. Eu sou da Imaculada. O diabo fica assim, ó, rodeando você para roubar aquilo que Nossa Senhora está te dando. Então eu vou fazer uma vezinha só para ele entender, né? Eu vou dar na mão da irmã Cíntia o que Nossa Senhora me entregou. E olha, irmã, a responsabilidade agora é tua. Eu peguei, não deixei o ladrão roubar. Agora tu não deixa eu roubar, certo? Olha lá. Você entendeu? Agora vamos fazer o seguinte. Você vai se colocar com uma pessoa como se estivesse voando. Eu vou colocar e você não vai guardar. Eu vou colocar de novo na mão dela e você não pode, de jeito nenhum, quando eu fizer assim, ó, você tem que... Ó, já roubou. O ladrão roubou dela. Então, demorou, você tá entendendo? Ó, roubou, já foi embora. Você perdeu o presente. Você não pode, de maneira nenhuma, receber de Nossa Senhora agora e deixar o ladrão roubar, ó. Você entendeu? Já ficaram dormindo aí, dormiram. Eu vou contar até 3 e vou fazer 3 vezes para a câmera e você vai fazer esse gesto rápido e levar para o coração, ok? Aí a irmã Cíntia vai sentar e vai começar a dar formação. Vamos lá, 3 vezes. Eu sou da Imaculada. A irmã Cíntia tá esperta. De novo. Ó. Acaso não sabe. De novo. A última. Olha, teve gente aí que voou. O anjo da guarda. Tem que ser rápido, gente. Aí. Agora vamos saudar o anjo da guarda de vocês. E o anjo da guarda da irmã Cíntia. Para que nós possamos fazer uma boa formação hoje, o primeiro dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Uma boa aula e uma boa formação, com ela na frente. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Acaso não sabe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olha o ladrão, eu fui de propósito. Boa noite. Fala de novo, irmão, fala de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ele nossa Mãe Maria Santíssima. Amém. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com muito carinho, né, que nós estamos aqui.
para ajudar vocês, né, a compreenderem melhor o tratado, a consagração à Nossa Senhora. Na verdade, é com muita humildade, né, porque eu também estou aprendendo, então não sei tudo, aliás, não sei nada, né, e cada dia mais nós aprendemos juntos. Então, na verdade, é uma partilha. A Priscila tá falando aqui, boa noite, irmã Cíntia. Boa noite, irmã Cíntia. Tá todo mundo dando boa noite. Boa noite. E eu vou mostrar para vocês aqui, olha o meu tratado, né, como está lindo. Ela usa bem o tratado. Põe, meu petinho. Olha, gente, como que tá, ó. O tratado da irmã Cíntia. Ó. É sinal que ela usa bem e lê bastante. Na verdade, né, esse tratado já tem aí, acho que uns mais de 10 anos, né? Já tem mais, tem mais. Então, mais ou menos quase a idade da Fátima, uns 12 anos, mais ou menos. Que eu tive essa graça de fazer a consagração à Nossa Senhora, né, então por isso que ele tá bem velhinho. E também aconteceu muitos acidentes com ele, caiu na água, né, o demônio quis destruir o tratado, mas enfim, graças a Deus ele tá aqui fiel e perseverante junto comigo. Então, para iniciar, meus amados, assim, o que é a consagração à Nossa Senhora, né? Muita gente tem dúvida. Então, o que é essa consagração? Essa consagração é você se dar completamente a Jesus por meio de Maria. Então, já vou esclarecer uma dúvida que todo mundo tem. Essa consagração, ela não tem nada a ver com vida religiosa. Quando a gente fala de se consagrar totalmente a Jesus por meio de Maria, ser consagrado totalmente a Nossa Senhora, ser um escravo de Maria, então as pessoas às vezes confundem, acham que isso tem a ver com a vida religiosa ou com a vocação, e não tem. Na verdade, essa consagração, ela é para todos. Ela é para tanto consagrados religiosos, sacerdotes, bispos, até o próprio Papa, se ele quiser ser um consagrado, e também para os leigos no geral, independente da sua vocação dentro da igreja, se você é catequista, se você canta, se você prega, se você tem um ministério de cura e libertação, se você tem vocação para o matrimônio. Então isso não impede. Isso foi algo que nasceu do próprio coração de Nossa Senhora. Então, para quem não sabe, até o Papa João Paulo II, ele tinha aquele lema, totus tu, porque ele era um consagrado a Nossa Senhora e tinha o tratado como um livrinho de cabeceira. Então, ser um consagrado é você consagrar completamente a sua vida com tudo que você é, com tudo que você tem, a Nossa Senhora, para que a partir daquele momento que você se consagrou, Nossa Senhora vai usar tudo que é seu, né? Ela vai pegar tudo aquilo que te pertence, não só você próprio, com o seu corpo, com todos os seus sentidos, pensamentos, palavras, gestos, mas também o interior, né? Todos os sentimentos, pensamentos, atitudes, com todos os seus dons, todos os dons que Deus te deu. Então, tudo que diz respeito a você mesmo, né, como pessoa, mas também tudo aquilo que te pertence, ou seja, todos os seus familiares, toda a sua geração e também todos os seus bens materiais. Então, Nossa Senhora vai recolher tudo e ela vai dispor de você e do que te pertence para fazer a vontade de Deus. Então, o que significa a palavra consagração? Tornar sagrado, né? Consagrado é tornar algo sagrado, porque aquilo vai ser, a partir daquele momento, usado para Deus, para um fim santo, por isso sagrado, né? Calma, tem gente que fala assim, nossa, irmã, então peraí, eu não vou me consagrar agora, porque eu não estou santo ainda. Tenho pecados, defeitos, tenho vícios. Então, como é que eu vou
dar a minha vida para Deus usar para ser algo consagrado, algo santo. Não, é o contrário. Veja, Nossa Senhora vai pegar o que é seu e até você próprio como pessoa para tornar sagrado. Então, qual é o maior fruto de uma pessoa que se consagra a Nossa Senhora? A conversão. A consagração a Nossa Senhora vai levar a uma santidade. Justamente por isso, porque ela vai usar você, né, e tudo que te pertence para o Senhor, para o sagrado. Então, por isso que a consagração a Nossa Senhora é um caminho para que você alcance a santidade, a conversão mais rápido. Não é você estar convertido, santo, para você se consagrar. Não. São Luís, ao longo do livro, ele vai nos explicar que a Nossa Senhora, ela é o caminho mais rápido, mais eficaz e mais certo para se chegar até Jesus, para se chegar até a santidade. Então, na verdade, Nossa Senhora está te dando um remédio, está te dando um meio de você alcançar a sua santidade mais rapidamente. Então, sem medo, né? E então, mas como é isso de se tornar algo sagrado? Nossa Senhora vai fazer aquilo que Deus fez com ela, né? Então, a santidade, ela é um chamado para todos nós. Por isso que a consagração é para todos, né? O que Jesus disse lá no Evangelho? Sede santos como meu Pai é santo e como eu sou santo. Então, independente da sua vocação, né? Quando eu digo vocação, é matrimônio, ou é celibato, ou é vida religiosa, enfim. Todas as vocações, né? Independente da vocação de cada um de nós temos um chamado em comum, que é a santidade. Por isso que a consagração, ela serve para todos. Porque é um meio de nós nos santificarmos, como eu estava falando antes. E então, quando você se consagra a Nossa Senhora, ela vai pegar você e tudo que é seu para dispor livremente para Deus. Então, quais são os frutos que a consagração gera em nós? A conversão, em primeiro lugar, a mudança de vida, né? E ao longo da nossa caminhada, quando a gente se consagra, nós vamos descobrindo a vontade de Deus na nossa vida. A ponto de nós, então, por isso tornar o sagrado, porque nós vamos agora usar a nossa vida, os nossos dons, o que temos para cumprir a vontade de Deus. Então, resumidamente, né, digamos assim, é mais ou menos isso, para vocês começarem a compreender um pouquinho o que é a consagração, tá bom? Uma coisa que é importante para você entender. A consagração foi pedida por Nossa Senhora em pessoa, né? Não foi algo humano, não foi algo inventado por São Luís de Montfort. Nossa Senhora própria, ela nos fala nas suas mensagens que o coração imaculado dela é um refúgio seguro. Hoje eu não separei a mensagem que Nossa Senhora pede a consagração, mas eu prometo que amanhã eu trago para vocês, tá bom? Onde Nossa Senhora mesma pede, ela deseja que todos se consagrem ao seu coração imaculado. Por quê? Nós podemos comparar Nossa Senhora como... Vocês vão se lembrar bem daquele fato da Arca de Noé, né? O que aconteceu? Deus mandou Noé construir uma arca. Gente, até agora eu não estou falando nada do que tem aqui no tratado, tá bom? A gente vai chegar lá no primeiro capítulo, mas é só algumas coisas importantes para vocês irem assimilando, né? Então, Deus mandou Noé construir a arca. E aí ele falou, olha, foi avisar, né? Avisa as pessoas para elas entrarem na arca. Porque Deus ia enviar o dilúvio. Infelizmente, quem entrou na arca só foi a família de Noé e os animais, né? Os outros não deram ouvidos ao profeta e infelizmente acabaram
se perdendo no meio do dilúvio. Então, Nossa Senhora é como essa grande arca. Ela deseja que nós nos refugiemos no seu coração imaculado. Porque Nossa Senhora, ela está vendo, nós mesmos estamos experimentando como está o mundo, né? Principalmente nos nossos tempos de hoje. Nós estamos vendo as profecias de Nossa Senhora se cumprirem, tudo que Jesus falou está se cumprindo. E nós sentimos que estamos no final dos tempos. E como lá na Arca de Noé, Deus está falando para nós hoje, olha, refugie-se na arca. Porque Nossa Senhora, ela é mãe e ela está vendo o perigo que nós estamos correndo. Como a irmã colocou, o demônio, ele nos rodeia, porque ele quer que nós percamos a nossa alma. E ele está fazendo de tudo, usando todos os meios para que nós não nos salvemos. Então Nossa Senhora é essa grande arca, esse grande refúgio que vai nos proteger desse mal, que vai nos proteger do pecado, que vai nos proteger dos grandes castigos que estão para vir para a humanidade. Mas tem um meio de eu entrar nessa arca, né? Como eu faço então para entrar no coração imaculado de Maria, para entrar nessa grande arca e lá estar seguro até que Jesus volte, ou até que nós nos encontremos com Ele, né? Porque não sabemos a hora que Deus vai nos chamar. E ainda com a promessa que Nossa Senhora deu, que no fim o seu coração imaculado triunfaria. Como eu faço isso? Quando eu me consagro a Nossa Senhora. Então, é, digamos, a chave, né? A porta para que eu possa me refugiar no coração imaculado de Maria, e ela mesma vai explicar isso nas suas aparições. Então, é um meio seguro, é um porto seguro, uma forma de nós estarmos tranquilos e, digamos assim, são e salvos, né? E uma outra coisa importante também para a gente compreender é que Nossa Senhora fez essa promessa, que por fim o seu coração imaculado triunfaria, e de fato ele vai triunfar. Isso Nossa Senhora disse em Fátima, né? Mas a gente precisa entender que o triunfo do Imaculado Coração de Maria, claro que vai ser, a gente pensa assim, nossa, vai ser algo, né, extraordinário. Não sei se vai ser como Nossa Senhora fez em Fátima, que ela fez aquele milagre do sol, e aí todo mundo viu o sol girar, né, e ali aconteceram curas, conversões naquele momento. Muitos acharam que o mundo ia acabar naquele momento, e aí todo mundo já começou a pedir perdão dos pecados, enfim. Não sabemos como vai ser, mas o que nós temos que compreender que o triunfo do Imaculado Coração de Maria, ele vai acontecendo aos poucos. Cada coração que se abre a Nossa Senhora, que se abre às suas mensagens, que obedece à sua voz e se consagra a ela, Nossa Senhora triunfa naquele coração. E aí, e outra alma, e mais uma alma, e outra alma. Nossa Senhora, o triunfo do coração imaculado de Maria, ele vai acontecendo conforme nós vamos abrindo o nosso coração a ela. Por isso que ela fala, no final meu coração imaculado triunfará. Ou seja, quanto mais corações se abrirem a ela, quanto mais corações se consagrarem a ela, maior e mais rápido será o triunfo do coração imaculado de Maria. E também vocês vão compreender ao longo das formações, ao longo quando vocês forem lendo o tratado, que quando a gente faz a consagração a Nossa Senhora, nós ajudamos muito Nossa Senhora a salvar um grande número de almas. Então, gente, a consagração é algo que foge da nossa dimensão humana, nossa capacidade de compreender. Às vezes a gente acha assim, né, é tão bonito, o pessoal vai lá na frente, aí se consagra a Nossa Senhora, aí põe a cadeia no braço, mas é algo, a espiritualidade da consagração é algo que talvez a gente não tenha nem dimensão nessa vida. Talvez só quando a gente morrer, né, que a gente ir para o céu, que nós vamos ver quais foram os frutos da nossa consagração. Por isso que Nossa Senhora insiste tanto. Além de ser um meio que ela tem, uma arma que ela tem para nos salvar, para nos proteger,
também é um meio. Por que também acontece o triunfo do coração imaculado de Maria quando eu me consagro? Porque através do meu sim, eu vou salvar muitas outras almas, vou alcançar a misericórdia para muitos pecadores. Então vou dar a oportunidade também de outros entrarem nessa arca e serem salvos. Então, é como nós podemos comparar, né, o sim que Nossa Senhora deu. Depois a gente vai trabalhar muito essa questão do sim de Nossa Senhora, as consequências que ele gerou ao longo dos nossos encontros. Então é a mesma coisa. E hoje vocês deram o primeiro passo, que é dizer esse sim. Mas rezo e peço a Deus que vocês não desistam, né? Porque é algo, como vocês estão percebendo, muito grandioso. Então é claro que o inimigo de Deus não vai ficar contente, né, com a nossa consagração. Então nós temos que lutar e perseverar para conseguirmos ser fiéis até o fim. Então isso foi mais ou menos uma prévia, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é a consagração à Nossa Senhora, tá bom? Espero que vocês não saiam correndo daí depois que eu falei tudo isso, né? E entrando então no tratado, hoje a gente vai trabalhar o primeiro capítulo. Não vou trabalhar o capítulo todo, porque como a gente falou, vai ser devagarinho, né? Não sei se vocês perceberam, mas quando a gente lê o tratado, do lado de cada parágrafo tem um número. Vocês prestaram atenção nisso? Mesmo quem está com o PDF, talvez assim, né? Quem tem esse livro também em áudio, no YouTube também tem áudio. Às vezes tem pessoas que têm a vida corrida, não tem uma oportunidade de sentar e ler o livro, né? Então às vezes você está no ônibus, você está encaminhando para o trabalho, você pode até pôr lá no fone de ouvido e ir ouvindo, né? Tem gente que consegue, né, se concentrar e prestar atenção no que está ouvindo, mas quem tem facilidade de se dispersar, de se concentrar, não é bom. Aí é melhor você estar no ambiente calmo, tranquilo, para você ouvir ou ler. No áudio, eu acredito que não dá para diferenciar o parágrafo, porque a pessoa vai lendo, né? Mas ela não fala o número. Mas quem está com o livro em mãos ou tem o PDF, ao lado de cada parágrafo tem um númerozinho. Então, esses números também vão nos ajudar na hora que eu estiver falando aqui para vocês, tá bom? Então, gente, vocês têm um pouco de paciência comigo, tá? Porque eu tenho que olhar meu caderninho aqui. Então, no capítulo 1, São Luís vai dizer para nós, começa assim, necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Então, qual é o primeiro ponto que a gente precisa focar? Primeira coisa, você precisa, para você se consagrar a Nossa Senhora, como, eu sempre dou um exemplo assim, como é um casamento, né? Por exemplo, aí quem é casado, né, ou quem está namorando vai entender o que eu estou falando. Quando você vai casar com alguém, tem um processo, né? Você conhece a pessoa, muitos começam com uma boa amizade, depois namora, depois fica noivo, né? Para depois casar. Ou seja, existe um tempo de preparação para você conhecer. Você vai conhecendo a pessoa, vai tendo intimidade com ela, para aí você poder realmente ter certeza que é aquela pessoa, né, da sua vida, que é o seu grande amor, até você ter a decisão de casar. Por quê? Porque você sabe que você vai passar o resto da sua vida ao lado daquela pessoa. Então, você precisa conhecê-la. A gente não ama quem a gente não conhece, né? Pra você... Boa noite, moça, seja bem-vindo. Então, assim, pra você amar, você precisa conhecer. Tem pessoas que a gente já até ama, mas conforme você vai conhecendo melhor aquela pessoa, que você vai convivendo com ela, o seu amor tende a aumentar, né? Então é isso nesse capítulo que nós vamos fazer com Nossa Senhora. Para você se consagrar, ela, veja, é um passo grande que você vai dar. Você vai confiar nas mãos dela toda a sua vida. Tudo que é seu e tudo que você possui, tudo que você é como pessoa. Então, para você ter esse ato de entregar tudo a ela, você precisa confiar nela.
Para você confiar nela, você precisa amá-la. E para você amá-la, você precisa conhecê-la, né? Então, é o que eu falo, assim, esse livro ele é muito rico e todos os católicos deveriam ler o tratado, independente da consagração. A consagração, ela é só uma consequência. Porque muitos estão na igreja e não conhecem verdadeiramente quem é Nossa Senhora. Então, São Luís começa aqui. A necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Você precisa entender por que Nossa Senhora é importante na sua vida. Por que ela é necessária. Por que eu tenho que ter devoção a Nossa Senhora? Por quê? Às vezes a gente, né, desde pequeno, a gente vê Nossa Senhora lá na igreja, a gente vai nas procissões, participa, mas a gente não entende a importância que ela tem. Porque eu tenho a necessidade de ser um devoto de Nossa Senhora. E como é essa devoção? Pode ver que o título do livro é Tratado da Verdadeira Devoção. Ou seja, existem muitos devotos de Nossa Senhora no mundo, na igreja. Mas será que eu tenho uma devoção correta? Isso aí a gente vai ver mais pra frente, os tipos de devotos. Mas eu preciso entender, gente, que Nossa Senhora não é só uma imagem ou uma figura. Ela é uma pessoa. E ela é necessária na minha vida, na minha conversão, na minha caminhada. Eu não posso simplesmente escolher, se eu quero ser devoto de Nossa Senhora ou não. Você pode escolher sim. Mas a partir do momento que a gente começar a compreender bem esse capítulo, vocês vão ver que Nossa Senhora não é uma opção. Ela é uma necessidade. Ela é de extrema importância. Então, quem é verdadeiramente Nossa Senhora? Então vamos, nesse capítulo, conhecer a mãe, conhecer a pessoa de Maria. Porque assim você vai passar a amá-la ainda mais, a tal ponto de querer entregar toda a sua vida para ela. Então, eu não vou ler o tratado, tá, gente? Porque eu acredito que vocês já tenham lido, né? Se não leu tudo, mas tá lendo e vai lendo. Então hoje, eu não sei quanto tempo eu tenho, acho que eu já falei demais. Mas Não, pode continuar. Quando tiver faltando uns 10 minutos, eu te aviso. Tem dois princípios aqui que São Luís trata nesse primeiro capítulo. Se a gente for lá para o parágrafo 16, ele vai falar assim: primeiro princípio, Deus quis servir-se de Maria na encarnação do Verbo. E o outro princípio que ele vai falar, vou falar só o título, tá? Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Então, esses dois pontos que eu vou tentar trabalhar com vocês hoje. Então, seria do parágrafo 14. Calma aí, Patrícia. Não fique preocupada. A formação já é para isso, tá bom? Enquanto ela vê ali, a formação já é para isso. Você lê, se você não entendeu, a formação vai ajudar você a compreender mais. Na verdade, seria do parágrafo, tá vendo aqui no meu, do lado tem um númerozinho, do lado do parágrafo. Todo tratado é assim, tem um número, cada parágrafo tem um número igual o Diário de Santa Faustina. Eu não vou falar página porque o meu é totalmente diferente do seu, porque é outra edição, né? Então seria do parágrafo 14 até o parágrafo 25, mas eu não vou ler, eu vou explicar aqui, vou partilhar com vocês. E pode ser que tenha algumas partezinhas aqui que eu vou dar uma lida, só um parágrafo ou outro para dar uma completada. Mas eu vou tentar passar para vocês a ideia, o que ele está falando aqui, tá bom? Repete aí o parágrafo do 14 até o 25. Até o 25. Se você não leu, tudo bem, depois você lê, tá bom? Então, assim, dois princípios que São Luís dá pra gente. Primeiro, Nossa Senhora, ela é necessária. Eu tenho necessidade de ser um devoto de Nossa Senhora. Por quê? Aí tem dois princípios. Primeiro, Deus quis precisar de Nossa Senhora para a encarnação do Verbo. Segundo princípio que ele fala, Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Então ele disse duas coisas aqui. Primeiro, Deus quis precisar de Nossa Senhora para que Jesus viesse ao mundo. Segundo ponto, Deus quer servir-se dela para nos santificar.
foi aquilo que eu falei no começo, né? Que é o caminho mais rápido, mais curto para a nossa conversão e santificação. Então, ele começa dizendo assim: Deus é e basta. É isso que ele vai dizer ali, perspassando o parágrafo 16. Que Deus é. Deus, ele basta para si próprio. Então, Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele criou todas as coisas. E ele não precisou de ninguém para fazer isso. Deus não precisou de mim ou de você para criar o mundo, né? Ele simplesmente criou. Então, veja. Deus poderia fazer com que Jesus viesse ao mundo de inúmeras formas. Já pensou nisso? Poderia até ter pensado assim, dele vir de uma forma impactante. Por exemplo, quando lá os discípulos viram, né? Foram no sepulcro, não viram mais Jesus lá, viram que Jesus tinha ressuscitado. Aí Jesus aparece para eles, come com eles, né? Jesus faz questão de comer o peixe para dizer que ele tinha um corpo, para dizer que ele está vivo. A Patrícia está pedindo para você repetir o segundo ponto. O segundo ponto, que Deus quer precisar de Nossa Senhora para a nossa santificação. Bom? Então veja, depois, né, que Jesus ressuscitou, foi lá, comeu com eles, aí os 12, eles vêm logo mais aí, né, alguns domingos para frente, terminando o tempo da Páscoa, a gente vai comemorar a ascensão de Jesus ao céu, ou seja, eles viram Jesus sendo elevado e ninguém estava levando Jesus, né? Ele simplesmente subiu em corpo e alma para o céu. Então, foi algo impactante. Eles viram Jesus subindo ao céu, o céu se abrindo e Jesus subindo. Deus Pai não poderia fazer isso também? Eu fico pensando, ele poderia abrir o céu e fazer Jesus descer lá de cima e pronto, né? Talvez eles até, lá os fariseus, até acreditariam mais, porque seria algo assim impactante, algo extraordinário. Não. São Luís vai deixar claro que Deus Pai, ele não precisava de Nossa Senhora para trazer Jesus ao mundo. Mas ele quis usá-la. Vocês estão entendendo? Então, a primeira coisa, quando você reconhece que Nossa Senhora é uma necessidade para você, você primeiro está se igualando ao próprio Deus Pai. Porque ele quis precisar da Santíssima Virgem, ele quis que Jesus se encarnasse no ventre dela, que ele fosse gerado como uma criança naturalmente, que ele nascesse, que ele crescesse, até ele se tornar adulto, para depois ele começar a sua missão. Olha que coisa, né? Já fazia parte do plano de Deus. Então, primeiro ponto, Deus quis precisar da Santíssima Virgem. Ele quis que Jesus se encarnasse no seu ventre. O próprio Deus Pai teve a necessidade, porque ele quis, de livre e espontânea vontade, que fosse dessa forma. E São Luís vai dizer assim, que Deus Pai começou o plano de salvação por meio de Nossa Senhora, quando aconteceu a encarnação do Verbo. Então ele diz que Deus Pai quer continuar a salvação das almas por meio dela. Pelo mesmo meio que ele começou, é o meio que ele quer usar para continuar, né? E que, da mesma forma que a primeira vinda de Jesus foi por meio da Santíssima Virgem, a segunda vinda também será por meio dela. Que é justamente aquilo que eu estava falando no começo, né? Que a gente sabe que estamos no fim dos tempos, que Jesus vai voltar e que Nossa Senhora era essa arca que estava arrebanhando, que estava, né, fazendo a recata, aí, como a irmã estava falando esses dias, para que quando Jesus voltar, todos estejam prontos, santos e puros como ela. Então, da mesma forma que Deus, a primeira vinda veio por meio dele, a segunda também será por ela, porque a Nossa Senhora continua aparecendo, continua falando, continua exortando para que nós voltemos, né? Para que nós não nos desviemos do caminho. Então,
na verdade, quando a gente reconhece que a gente tem a necessidade de Nossa Senhora na nossa vida, nós temos um ato de humildade. E aí, é justamente bate com aquilo que a irmã tinha falado naquela preparação, quando ela leu Gênesis, né, lá no livro do Monsenhor Jonas, que ele falou que o demônio não se dobrava à Santíssima Virgem. Por que ele não aceitava? Veja, Lúcifer era um anjo, certo? Nossa Senhora é uma criatura. Então, ele não entendia, por exemplo, ele vai se dobrar diante de Deus, diante do próprio Jesus, porque Jesus é Deus. Mas Nossa Senhora era uma criatura humana. Então, ele não admitia que ele, como um anjo lindo, maravilhoso lá do céu, tinha que se rebaixar e dobrar a uma criatura humana. E aí a gente vai entrar num ponto que eu, pelo menos, já ouvi muito, eu acredito que vocês também já tenham ouvido muito falar sobre isso. Maria era uma pessoa como qualquer outra. É uma mulher qualquer. E aí eu vou te falar agora por que ela não é uma mulher qualquer. E, gente, esse primeiro capítulo ele é muito importante. Vocês precisam entender isso e deixar isso bem firme, bem sedimentado no seu coração. Olha o ladrão aí. Para que não venham ventos contrários depois querer Te roubar essa ideia. Falando, não, que você é idólatra, que você é exagerado, que Nossa Senhora não, porque você não precisa dela, que ela é desnecessária, que ela é uma pessoa qualquer. Só tem uma coisa igual em mim e em você que Nossa Senhora tinha igual. Só uma. Ela é uma criatura humana. Como eu e você. Deus criou Nossa Senhora. Assim como Ele te criou, assim como Ele me criou. Por isso que o Lúcifer ele urrava, porque ele não entendia isso. Ele era um anjo, ele era uma criatura celeste, radiante. Como que ele tinha que se dobrar a uma criatura humana? Né? Então, veja, mas o próprio Deus Pai, o próprio Deus que criou o céu, a terra, que criou tudo, ele quis usar por livre e espontânea vontade. Boa noite, Maria Freitas. Seja bem-vinda. O próprio Deus Pai foi humilde, né? Por isso que quando nós aceitamos, primeiro passo, aceitar Nossa Senhora, reconhecer a importância dela, nós estamos sendo humildes também. E o segundo princípio, né? Deus quis servir-se de Maria na santificação das almas. Aí São Luís vai dizer para nós que Nossa Senhora, ela é como uma tesoureira de todas as graças. Ela é uma fonte de graças. E aí a gente vai entender por que Nossa Senhora é essa fonte de graça. Eu vou ler aqui, que eu ainda coloquei aqui, né? Eu vou ler porque eu anotei, então deve ser importante. Parágrafo 16. Mas só Maria mereceu e alcançou graça diante de Deus, pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes, porque o mundo era indigno de receber o Filho de Deus diretamente pelas mãos do Pai. Ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Em Maria e por Maria é que o Filho de Deus se fez homem para a nossa salvação. Então, olha que coisa interessante. O que está dizendo aqui? Que o mundo, a situação do mundo era tão pecador, tão assim sujo, né? Tão indigno de receber o Santo dos Santos, que era Jesus, que Deus Pai quis que Jesus viesse primeiro num lugar digno, um lugar puro para recebê-lo. Por isso que Ele escolheu Nossa Senhora. Porque ela, imagina, gente, de todas as criaturas daquela época que existiam no mundo, ela era a única digna de receber o próprio Deus. Que a gente sabe que Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, é um só, né? Que Jesus é um só com o Pai. Então, ela estava recebendo no seu ventre o próprio Deus. Ela era a única criatura digna. E aí a gente vai entrar justamente naquele ponto que eu estava falando para vocês. Por que Nossa Senhora não é uma mulher qualquer? Quando o anjo Gabriel fala,
ave cheia de graça, isso também a gente já viu nessa semana, que a irmã leu, que eu escutei, que ela leu lá no livrinho do Sr. Jonas, que o anjo Gabriel diz, ave cheia de graça, já está dizendo que ela era cheia, repleta da graça. Então, ela era a única criatura que era digna de receber o Verbo, porque ela era cheia de graça. E o mais interessante de tudo isso que vocês precisam entender é que a palavra anjo significa mensageiro. Então, quando o anjo Gabriel chega até Nossa Senhora e fala, ele não está falando por ele mesmo. Não é o anjo que está falando. Porque ele achou, ele ficou lá pensando no céu, como é que eu vou chegar lá? Acho que eu vou falar cheia de graça. Não, não foi assim. Anjo é mensageiro, ou seja, ele estava transmitindo a mensagem do próprio Deus para Nossa Senhora. Compreende? Então, as palavras ave cheia de graça não é do anjo Gabriel. Ele ouviu de Deus e foi transmitir a mensagem de Deus para ela. Então, olha que lindo, quando a gente reza o rosário, né? Quando a gente reza a Ave Maria, foi as palavras que o próprio Deus Pai disse para Nossa Senhora. Ave cheia de graça, foi o próprio Deus que a saudou assim. E tem gente que não gosta de rezar Ave Maria. Por isso que uma das práticas, isso a gente vai ver lá no fim, bem lá no fim, uma das práticas de um consagrado é a devoção à oração da Ave Maria e a devoção ao Santo Rosário. Porque, lembra, é o primeiro princípio. Deus quis precisar dela. O próprio Deus a reconhece como a cheia de graça. Então, eu estou imitando o próprio Deus Pai quando eu rezo a Ave Maria cheia de graça. E isso já faz com que eu entenda que Nossa Senhora não é uma pessoa comum ou igual às outras. De todas as criaturas, até lá na frente, né? Um pouquinho mais pra frente, Isabel vai dizer, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então veja, Deus quis precisar de Nossa Senhora, e Ele quer também usá-la para nos santificar. E aí a gente vai entrar numa questão, como eu tinha falado para vocês, onde São Luís vai dizer que Nossa Senhora é uma fonte de graças. Por isso que Deus quer usá-la para nos santificar, porque ela é uma fonte da qual nós podemos tirar todas as graças que nós precisamos para a santidade. E aí nós vamos entrar no princípio, então, por que ela é uma fonte de graças? Então vamos lá, muita calma. Nós vamos passar por um outro ponto que também é importantíssimo para que você use isso para fortalecer, né, a sua fé e a sua devoção a Nossa Senhora e para que nada roube a devoção a ela no seu coração. Então existem três verdades sobre Nossa Senhora. Primeira coisa, ela é imaculada. Porque Nossa Senhora não é uma mulher qualquer, não é uma criatura humana como as outras, porque ela é imaculada. O que significa imaculada? Sem mancha. Nossa Senhora não tem nenhum pecado e também não teve o pecado original. Então nós sabemos que desde Eva, né, por conta da nossa descendência, nós já nascemos com o pecado original. Mas Nossa Senhora não teve esse pecado, não teve essa mancha, ela foi concebida sem pecado. E aí você vai me perguntar assim, irmã, mas como é que você sabe disso? Ou como é que eu posso ter certeza que Nossa Senhora é imaculada? Primeira coisa, meus amados, existem coisas na igreja que se chamam dogmas. Dogma de fé é quando a igreja declara aquele fato como uma verdade. Você acredita ou não acredita? Você é livre para escolher. Tem alguns dogmas que não tem como esse dogma da Imaculada Conceição, tem uma comprovação científica? Não tem.
É uma questão de fé. Como, por exemplo, você acredita que Jesus está presente na Eucaristia? Eu acredito. Eu não tenho dúvida. Claro que também, né, para os incrédulos, lá para os tomés, né, tem os tomés, então tem muitos milagres eucarísticos espalhados no mundo inteiro, aquele mais conhecido de Lanciano, todo mundo sabe, tá lá a Eucaristia, né, Pulsando lá o coração de carne mesmo do coração, enfim. Mas tem muitas verdades da igreja que não tem comprovação. E o que é fé? Fé é você acreditar naquilo que você não pode ver, você não pode tocar concretamente, você simplesmente sabe que existe, mas você não tem um fato concreto, né, que prove isso para você. Então, como a gente pode dizer que Nossa Senhora é Imaculada? Vou dizer assim, bem básico, né? Todo mundo já conhece essa passagem, mas é uma passagem que a gente vai usar muito. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito em cima de 3 passagens. Gênesis 3, que todo mundo sabe que é a passagem lá que Deus fala, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Lucas 1 e Apocalipse 12, tá bom? Mas vamos lá para o Gênesis. Quando Deus Pai fala, porém inimizade, até essa aqui da Ave Maria, ó, tá, eu não vou ler agora, mas a tradução tá, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então veja, a partir do momento que Eva peca, né, que ela cai na tentação e come o fruto, ela já pecou. Então ela já tem a contaminação do pecado nela. Essa contaminação, esse pecado veio de quem? Veio da serpente, que tentou Eva a comer o fruto, certo? E a serpente nada mais é do que o próprio demônio. Mas depois Deus fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, inimizade significa que não tem conversa. Você não tem papo com aquela pessoa, né? Ódio, você não tem relação nenhuma. Quando Deus Pai fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus Pai não está se referindo a Eva. Ele já é uma palavra profética, ele já está se referindo à própria Virgem Maria. Porque depois ele fala, e tu, esta te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui na Nossa Senhora das Graças, né? É claro, Nossa Senhora está esmagando a cabeça da serpente. Então, mas irmã, como é que eu sei que essa palavra que Deus fala, essa mulher, ele está já fazendo uma alusão, ele já está se referindo à Santíssima Virgem? Você vai perceber que essa palavra, ela aparece não só no Gênesis. Todas as vezes que Jesus, no Evangelho, se refere a Nossa Senhora, ele fala mulher. Em nenhum momento Jesus chama a Nossa Senhora de mãe. Vocês já prestaram atenção nisso? A gente fala assim, nossa, né? Esquisito. Às vezes parece até que Nossa Senhora nem era mãe de Jesus. Porque quando a gente lê o Evangelho assim, parece que ele é meio frio, né? Meio seco, assim, com Nossa Senhora. Mas na verdade não. É uma palavra profética. Quando ele vai falar, Nossa Senhora falou assim, eles não têm mais vinho. Aí ele fala, mulher, ainda não chegou a minha hora. Aos pés da cruz ele fala, mulher, eis aí o teu filho. Aí depois ele fala, filho, eis aí tua mãe, né? Quando ele fala para João, ele fala, eis aí a tua mãe. Mas quando ele fala para ela, ele não fala assim, mãe, eis aí teu filho. Ele fala, mulher. E lá na frente, no Apocalipse, até é bem propício, né? Com aquele livro que a irmã estava lendo, porque ele chama Maria, mulher do Gênesis ao Apocalipse. Então vocês vão ver que Nossa Senhora aparece no Gênesis, um pouquinho ali no Evangelho, e no Apocalipse ela também tem algumas outras passagens bíblicas que ao longo da formação a gente vai trabalhar, nos Salmos, nos Provérbios e principalmente no Cântico dos Cânticos, Nossa Senhora está lá. Inclusive, isso também São Luís vai falar aqui na introdução do livro, que o próprio Nossa Senhora não quis aparecer, né? O próprio Deus escondeu, porque tem muitos fatos com certeza que poderiam ter sido narrados,
que poderiam ter escritos, mas Deus ele permitiu que ficasse só algumas coisas, né, de Nossa Senhora na Bíblia. São José, então, não tem uma frase de São José na Bíblia, tem uma palavra dele, né? Tem os fatos, que hoje apareceu, tudo, mas alguma coisa que ele falou também não tem. Então, por quê? Porque Deus já quis trabalhar essa humildade em Nossa Senhora. Mas voltando lá para a palavrinha, né? Então, quando Jesus se refere a Nossa Senhora no Evangelho, ele fala mulher. E quando a gente vai ler o Apocalipse, que fala, né, o Apocalipse 12, que fala do grande dragão vermelho, apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A pergunta aqui que a Priscila fala, mas o fato de Jesus chamá-la de mulher tem a ver com algum costume do tempo em que viviam, além de ser um ato profético? Na verdade, Priscila, é assim, naquela época de Jesus, gente, por acaso, se você tiver alguma pergunta que eu não souber, eu sou humilde para falar, não sei. Naquela época também a mulher era muito rejeitada, não tinha vez. Então ele queria quebrar esse preconceito com a mulher. Pode ver que Jesus, ele é bem assim de quebrar protocolos, né? Por exemplo, como a irmã colocou, pode ver que na multiplicação dos pães lá, o que aparece no Evangelho? Eram 5.000 homens. Aí fala assim, tirando as mulheres e as crianças, ou seja, as mulheres nem eram contadas. Né? Porque não podiam, né? Então a mulher era mesmo muito assim, muito mais escrava. Tinha pouco valor. Então também essa palavra de Jesus mulher era também para acabar um pouco com esse preconceito que existia com as mulheres naquela época. Pode ver o que Jesus fez com Madalena, por exemplo. No Antigo Testamento era assim. Né? Jesus não pôde... Primeira coisa, lá, quando a gente vê, já acho que é João 5, né? Que é samaritano. Então o que acontece? Primeiro que os judeus não falavam para os samaritanos. Aí Jesus vai lá na Samaria para falar. No Antigo Testamento era assim, os profetas eles tinham uma lei, eles tinham que cumprir aquela lei. E a lei era que a mulher tinha que ficar depois do esposo. A mulher só tinha que estar lá lavando, passando e pronto. Não era nem contável, né? Não podia contar. Então existia tipo uma escravidão mesmo, um preconceito muito grande. E também Jesus, ele quis comprovar que tinha que ser a letra, né? A profecia, desde Gênesis, quando ele fala mulher, é porque ele queria cumprir as profecias que os profetas profetizaram. Né? Por exemplo, o Salvador virá de uma mulher, de uma virgem. Exatamente. Então, ele não mencionou Maria, nem mencionou mãe. Por quê? Porque ele tinha que cumprir as profecias que foram dadas lá no Antigo Testamento. Exatamente. Então, como eu estava falando, né, que Jesus quebra os protocolos. Então, você vê, ele foi lá, primeiro que ele falou com uma mulher, né, que nem deveria, e ainda por cima era samaritana. E os judeus não falavam com os samaritanos, era como se eles fossem povos inimigos. Então, Jesus, ele realmente, quando a gente vê no Evangelho, tem hora que ele revoluciona, né? Quebra um pouco esses protocolos, porque Jesus, ele via além, ele via o coração. Um outro exemplo também que Jesus, ele quebrou o protocolo, foi quando ele curou a mulher no templo no sábado. Também no sábado lá não podia trabalhar, não podia fazer nada. Então ele veio, né, não veio abolir a lei, ele veio melhorar a lei. E os antigamente, né, os fariseus queriam porque queriam, eram invejosos também, queriam porque queria que Jesus cumprisse o que eles queriam, o que eles faziam. Então, Jesus era filho de Deus. Então ele podia fazer a qualquer hora, a qualquer momento, o que ele quisesse. Então ele não veio abolir a lei, ele veio melhorar a lei. O Antigo Testamento retrata toda a lei. E o Novo Testamento retrata a vida de Jesus, que veio melhorar. E aí foi por isso que ele foi crucificado, né? Por inveja. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir colocando aí. Talvez eu não responda todas, né? E aí depois a gente no próximo já coloca. Eu também não sei tudo, gente. Tá bom? Então a gente vai aprendendo junto, né? E também se eu falar alguma coisa, que o Espírito Santo me ajude para mim não falar nenhuma bobagem. Não, tá certinho. Bom, então vamos lá.
Eu estava citando porque Nossa Senhora é Imaculada. Então a gente sabe que essa palavra mulher foi destinada a Nossa Senhora, já era uma profecia, né? Então, existe uma inimizade, ou seja, a serpente não teve vez com Nossa Senhora, né? Então essa passagem já mostra para nós que ela não teve nenhum envolvimento com o demônio, portanto não teve nenhuma contaminação e não teve pecado. Existe um fato, todos vocês acho que conhecem, né, as aparições de Nossa Senhora em Lourdes, e nessa época, quando estavam acontecendo as aparições em Lourdes, Nossa Senhora, ela... Olha que coisa, né, gente? Eu só tô falando só que Nossa Senhora é Imaculada. Eu tinha que falar mais duas coisas, mas a irmã já me mostrou uma plaquinha aqui que não vai dar tempo de eu falar hoje. Não, tem 10 minutos. Não, eu vou terminar então com essa parte. Vamos devagar, calma. Vamos só voltar um pouco. Irmã, não tenha pressa. Vamos voltar pra gente não perder o foco. A gente estava falando do quê? A gente está falando do primeiro capítulo, né? Dos 2 primeiros princípios que São Luís coloca lá. Primeiro, que Nossa Senhora, que Deus quis precisar dela na encarnação do Verbo e que Ele quer usar Nossa Senhora para santificar as almas. E aí, eu estou explicando para vocês o quê? Primeiro, por que Deus quis precisar dela? Ela achou graça diante de Deus. E essa graça já era a pureza de Nossa Senhora, ela era imaculada. E agora eu estou dizendo por que Nossa Senhora é Imaculada, né? E também porque ela é essa fonte de graças. Então são 3 coisas que a gente precisa entender. Que ela é Imaculada, que ela é templo da Santíssima Trindade e ela é mãe de Deus. Por isso que Nossa Senhora não é uma mulher qualquer, não é como uma criatura qualquer. Olha aqui o que a Adriana está falando. Muito bem, Adriana, é isso mesmo, está entendendo? Vocês estão entendendo a primeira aula? Vocês são ótimos alunos. Olha o que a Adriana está falando aqui. Por isso que o demônio odeia Maria, porque ela é toda imaculada e ela nunca conseguiu, e ele nunca conseguiu manchá-la. Exatamente. Então, assim, manchar ela, né? Mesma coisa. Exatamente. Então veja, ela é Imaculada, mãe de Deus e templo da Santíssima Trindade. Eu estou explicando só o Imaculado, depois amanhã a gente vai ver os outros pontos, né? Para ficar isso bem forte no coração de vocês. E como a Adriana colocou aí, Nossa Senhora também ao longo das suas aparições, ela diz que o fato dela ser imaculada não significa que ela não foi tentada pelo demônio. Ela foi tentada sim pelo demônio. E muito. Mas ele não conseguiu em nenhum momento fazer com que Nossa Senhora pecasse, né? Então veja, Nossa Senhora encontrou graça diante de Deus. Deus preservou ela do pecado original. Lembra lá da inimizade. Então, não houve contato de Nossa Senhora com a serpente. Aí eu estava dizendo de um outro fato também que nos fala da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, que foi o que aconteceu em Lourdes, né? Eu vou contar esse fato das aparições de Lourdes para a gente terminar. Quando Nossa Senhora apareceu em Lourdes, não sei se vocês sabem, procurem lá pesquisar um pouquinho como foi, não vou me estender muito também, mas o fato ela apareceu a uma menina de 14 anos, 13 ou 14 anos, chamada Bernadette Soubirous, né? Santa Bernadette hoje. Bernadette, ela era muito, muito pobre e também muito ignorante no sentido do conhecimento. Bernadette não sabia nem ler, nem escrever, por conta da pobreza, né? A situação que ela vivia. Então, uma família muito pobre, ela tinha que trabalhar para ajudar os pais, para cuidar dos irmãos, passavam muita fome. Então, ela não tinha como estudar. De tanto que Bernadette até queria muito fazer a primeira comunhão. Mas para ela fazer a primeira comunhão, ela tinha que saber o catecismo. Tinha que pelo menos saber rezar as principais orações. O Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, o Creio, né? E tinha que aprender o catecismo. E como ela não sabia ler nem escrever, a tia dela, né, muitas vezes lia para ela o catecismo
E ela tinha que ouvir e ficar tentando memorizar aquilo e assimilar aquilo que a tia estava falando. E aí ela ia falando as orações e ela ia repetindo. Só que quando chegava no fim, ela já não lembrava mais como é que era o começo, por exemplo, do Creio ou da Salve Rainha, que eram mais complicados. Resumindo, Bernadette sabia rezar Pai Nosso Ave Maria, né? Não, João Pedro, não terminou o primeiro capítulo não. Quando Não. terminar, nós vamos avisar. O primeiro capítulo ainda tem muita coisa. Presta atenção, vamos voltar no foco. Calma, sem ansiedade, tudo devagar. Parágrafo do 16 ao 25. Você falou até o qual? Eu falei isso? Tem chão, tem muito chão ainda pela Não, nem frente. terminei essa parte, gente, calma. O primeiro capítulo ainda vai longe. Isso não é um capítulo por dia. A formação é aos poucos, senão vocês... Cada Nossa, capítulo vai demais. ter várias partes para que vocês possam entender bem. Então vamos lá, vamos voltar para Bernadette. O que eu tava falando? Que ela era muito. Quer saber rezar o Pai Nosso Ave Maria? Sim, só o Pai Nosso Ave Maria. Então por que eu tô falando isso? Pra vocês tá, mas o que isso tem a ver com a Imaculada Conceição? Vou chegar lá. Então durante as aparições, Nossa Senhora vinha, sorria para ela, falava as mensagens, mas Nossa Senhora não dizia o nome, quem ela era. E Bernadette, Nossa Senhora só falava assim, olha, vá até o padre e diga que eu quero que construa nesse lugar uma capela em minha honra. E aí a Bernadette ia até o padre e falava o que Nossa Senhora falou, mas ela não tinha falado que era Nossa Senhora. Ela tinha falado assim, olha, é uma senhora muito linda, toda radiante, cheia de luz, mas ela nunca disse que era Nossa Senhora, né? E aí o padre falava assim, tudo bem, ela quer essa capela, então fale para ela, pergunte para ela quem ela é, o nome dela. E toda vez a Bernadette ia lá, um mês, no outro mês, as aparições de Nossa Senhora não falava. Só repetia aquele pedido, falava de penitência, falava de conversão, de oração, mas não dizia o nome. Naquela época, a igreja, todos os bispos, eles estavam num concílio, estavam reunidos lá com o Papa, rezando e escrevendo vários documentos e para discernir se eles declaravam realmente esse dogma da Imaculada Conceição, se Nossa Senhora era imaculada ou não, na mesma época das aparições de Lourdes. Até que um dia, a Bernadette falou, Nossa Senhora, por favor, não é Nossa Senhora não, ela disse, por favor, a senhora pode dizer quem a senhora é? Pode dizer o seu nome? E aí Nossa Senhora de Lourdes, ela tá assim, com as mãos postas. Então, nesse momento, Nossa Senhora abriu os braços, olhou para o céu e disse, eu sou a Imaculada Conceição. De tanto que nos pés da imagem, da gruta lá de Lourdes, pode ver que tem um escrito, até está em francês, que soy era Imaculada Conceição, que é eu sou a Imaculada Conceição, foi o que Nossa Senhora disse. Aí a Bernadette, como ela tinha dificuldade, não tinha nenhum papel na hora para ela escrever, ela saiu correndo, até a igreja, porque finalmente ela tinha falado o nome dela. Então ela ficou o caminho todo, eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição. Porque ela não podia esquecer, lembra que ela tinha dificuldade? Então ela chegou lá no padre e disse, eu sou a Imaculada Conceição. Aí o padre falou, o que você está falando, menina? Foi o que ela disse. Você perguntou, ela disse. Mas vocês acham que uma menina tão pobre e ignorante que não sabia nem o catecismo da igreja ia ter ideia que os bispos estavam lá do mundo inteiro reunidos num concílio lá em Roma com o Papa para decidir o dogma da Imaculada? Foi o Espírito Santo. Na verdade, foi uma palavra de ciência que a Bernadette falou, que a própria Nossa Senhora disse para a igreja, eu sou a Imaculada Conceição. E depois disso, até o padre perguntou, Bernadette, você sabe o que isso significa? Ela disse, eu não. Era uma menina, que não tinha nem analfabeta praticamente, não sabia nem escrever, como é que ela ia ter ideia do que significava. E detalhe, ela tinha também esquecimento, ela tinha pouco, escutava, mas esquecia. E aí, o padre, na hora teve discernimento, porque Nossa Senhora falou uma frase, gente,
que era para eles não terem dúvida que quem estava aparecendo era a própria Virgem Maria. Né? Nossa Senhora disse, eu sou, muitas aparições a Senhora falou, né? Eu sou a mãe de Jesus, eu sou a mãe de Deus, eu sou... Mas ela, naquele momento, Nossa Senhora falou uma palavra certa para a igreja, né? Para dizer que era ela em pessoa, a Virgem, a Imaculada, só podia ser ela. Nenhum outro santo ia falar eu sou a Imaculada Conceição, né? E também para mostrar para a igreja que de fato, verdadeiramente, ela é E a Adriana está falando aqui, ela é criança, ela é uma criança pura, não tem como inventar uma palavra dessa. É, porque ela não tinha nem conhecimento, né? Nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Então, a partir desse momento, depois das aparições de Lourdes, a igreja declarou o dogma da Imaculada Conceição. Então, porque Nossa Senhora não é uma mulher qualquer, só tem um minuto, porque ela é imaculada. Ela era, sim, uma criatura humana, mas ela foi uma criatura que foi cheia da graça. Ela não conheceu o pecado, ela já foi concebida sem o pecado, ou seja, ela é imaculada. Biquíni da hora. Tá bom? Meus amados, não se desesperem. Não sai daí. Amanhã a gente vai descobrir por que Nossa Senhora é o templo da Santíssima Trindade. Tá bom? A irmã Cíntia, boa noite, amados. A irmã Cíntia falou assim, a irmã já tá com a plaquinha lá. Essa plaquinha era um brinquedo da Fátima, ela ficou uns dias aí brincando. Eu falei, vai ser bom pra live. Não tiver faltando uns minutos. Olha lá, ó. 1 minuto para acabar, eu tava assim lá, ó. Para não ficar cansativo, deixa eu explicar para vocês, meus amados. O primeiro capítulo não é agora e já encerrou, não. Ele é muito longo. O primeiro capítulo, vejam, vamos fazer assim: pega uma laranja e você vai ter que descascar a laranja. Amanhã eu vou fazer essa dinâmica antes de começar. Tem gente que descasca a laranja assim, né? Eu não consigo fazer uma tirinha toda, né? Eu não consigo, mas eu vou pedir para a irmã Rose fazer. Deixar já pronta a tirinha que ela faz certinho. E eu vou descascar a laranja na frente de vocês do jeito que eu descasco. Então, a formação de vocês vai ser como eu descasco. Não de uma vez. Vai ser pedacinho por pedacinho. Aí depois que você descascar toda a laranja, você vai cortar o primeiro pedaço para você experimentar. Certo? E aí você vai agustar, não vai chupar de uma vez, né? Você vai entender, vai sentir o gosto. Então, a gente decidiu fazer essa formação aos pouquinhos. Para aqueles que têm dificuldade, aprender. E aqueles que também já não têm, precisa de dificuldade, mas precisa não ter muita pressa, né? Porque Nossa Senhora deseja consagrar vocês, dar a formação para vocês de uma forma diferente. Não melhor, mas de uma forma diferente devido aos tempos que estamos. Nossa Senhora disse para mim no meu coração que ela quer preparar vocês como ela nunca preparou uma turma. Então vocês serão, é como se vocês fossem a primeira turma a se consagrar. Irmã, que coisa, ai que responsa, ai me senti amada. Cada um vai sentir de uma forma. Nossa Senhora quer formar vocês como se vocês fossem os primeiros consagrados do tempo de hoje. Por quê? Só amanhã você fica sabendo. Eu falei, descascar a laranja aos pouquinhos. Porque se eu falar tudo, você vai ficar sem graça. E você vai guardar melhor, tá bom? Vamos terminar. Estivemos e vamos permanecer com ela, para ela e nela. Vocês já entenderam por que eu falo? Estivemos e vamos permanecer. Vocês vão entender até no final da formação. Com eles, para eles e neles. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vou colocar a musiquinha para vocês. Colocar os corações, beijo. Coloca aí que você gostou. Dá tchau aí para os irmãos. Shalom e salve Maria. E amanhã, o Santo Rosário, às 16 horas. Hoje nós teremos o texto das lágrimas às 22 horas. Convido vocês, se vocês querem participar. A obrigação de vocês não é todas as lágrimas, mas eu convido. Quem quiser vir participar, está gostando, vem rezar conosco, né?
o Terço das Lágrimas com a novena de São José, tá bom? E amanhã, olha, esperamos você aqui. Não se esqueça de partilhar essa live de hoje lá no grupo. Ou você escreve aí algumas coisas, mas é importante que você escreva lá no grupo, porque para ajudar aqueles que vão ver essa live depois, né? E cada um partilhando, nós somos uma família. Por exemplo, eu partilho uma palavra diferente, a irmã Cíntia fala de outra forma, a Fátima fala de outra forma, a Priscila fala de outra forma, a Patrícia fala de outra forma, assim sucessivamente. Cada um tem um jeito de falar, porém, são muito importantes, tanto aquelas detalhadas, como aquelas resumidas, porque um vai ajudar o outro. E nós, como eu disse, nós somos uma família. Salve Maria, até amanhã. Solta a música, irmã. Agora é a hora de vocês mandar os beijos, corações para Nossa Senhora. Fala aí que tá gostando. Gostei que a Adriana falou que ela agora entendeu o que é um dogma. Olha que coisa linda, não sabia. Tá vendo? Nossa Senhora já está fazendo uma catequese para nós. E nós vamos aprender bastante coisa uns com os outros. Esse é o foco. Viver como os irmãos, como a família, como a Nossa Senhora deseja. E ela é a mãe, e ela é a mestra, e ela é a rainha. E ela que está à frente, e é ela que vai nos ensinar todas as coisas, porque ela é cheia do Espírito Santo. Agora canta. Fiquem atentos no recado do grupo sobre o livro, sobre a cadeia, porque a gente já tem que já encomendar para não ficar em cima, tá bom? Os que moram longe daqui, não fiquem afobados. Não fiquem preocupados que vai dar tudo certo. E amanhã eu mostro para vocês a cadernetinha de vocês. As faltas que faltou. Eu tô brincando. Todos tiraram muito bem. Se deram muito bem na primeira aula. Na escola de santidade. A escola de Maria. Sabe o valor. A Priscila diz aqui amém. O quê? Ela ficou firme, glória a Deus, Priscila, ficou firme nesses dois princípios. Foi no fundo da minha alma, Deus é Deus, e quis servir de Maria e dela para salvar as almas. Deus confiou a ela um amor tão grande a cada um de nós. É isso mesmo, Priscila, a cada um de nós. Vamos ver outras pessoas que estão falando aí. E eu vou falar de vez em quando aí a partir de vocês ao vivo, para ficar bem firme. E olha, é só o primeiro dia, hein? Não terminou o primeiro capítulo. Tem muita coisa ainda que vocês vão amar. Mestra e rainha, acaso não sabeis que eu sou? Se vocês tiverem alguma pergunta, joga lá no grupo, tá bom? Porque aí na próxima live a gente pode ajudar a tirar algumas dúvidas. Vocês gostaram do quadrozinho que a Fátima inventou? Olha que coisa linda, deixei lá. Tchau! 1 minuto! É terminar a música só amanhã! E vamos pro Instituto Hesed porque já começou. O valor do amor de irmã. A Adriana está emocionada porque que informação, né? O Espírito Santo ensinará todas as coisas, amada. Até nós estamos aprendendo. Porque eu vou te falar uma coisa, eu já tentei, vou falar para vocês mais uma vez. Gente, eu já tentei fazer várias fórmulas para eu poder resumir esse livro. Eu não consigo, sabe por quê? Porque é um grande mistério esse livro, né? São Luís de Maria Montfort é um santo, escreveu. Você acha que Nossa Senhora não deve ter falado alguma coisa para ele? Com certeza Nossa Senhora deve ter falado muita coisa para ele. Então esse livro é como se fosse, ó, esse livro, ó, a Bíblia, o Catecismo e o Tratado. Eu me consagro. E o
direito canônico, documentos da igreja são importantíssimos você ter em casa. Porque vai haver um tempo lá na frente, não agora, mais para frente, que pode haver perseguição maior contra os cristãos. E você não vai poder comprar mais livro. Você não vai poder comprar mais nada. Então você tem essas coisas com você. E guarde bem. Porque esses livros, Bíblia, Catecismo, o Tratado, Livro de Santos, o Evangelho, os documentos da igreja, vai ser muito importante para você não cair na fé. Para você permanecer firme. Lembra dos antigos cristãos? Eles celebravam escondidos nas catatumbas. Firmeza! Porque Nossa Senhora tem muito presente para te dar. Tchau! Acaso não sabes que eu sou da A minha saia tá cheia de giz, olha lá, agora que eu vi. Acaso não. Você tem que falar pro mundo e pro inferno ouvir que você tem dono, dona. E você tem uma mãe, você tem uma advogada por você 24 horas. Só quem já foi órfão sabe o que ela fala aqui? valor do amor de mãe. Direito canônico, alguém perguntou, eu acho que foi rápido que passou, eu não vi. Sabe o valor. O que é direito canônico? É todas as leis, todas as coisas da igreja, o que pode e o que não pode. Tem normas, tem regras. Por exemplo, regras para a vida religiosa, regra para os padres. Tá tudo lá. Por exemplo, o padre não pode tirar por ele mesmo alguma coisa da missa, porque está no direito canônico. É um documento, é lacrado, não pode mudar. Direito canônico é isso. Depois a gente conversa mais sobre isso, Francisca. Você vai saber muita coisa. E eu também, lógico. Estou aqui para aprender também. Mãe, ensine-nos tudo. Tudo que a senhora quer nos ensinar, vou pesquisar, vou fazer de tudo para passar para vocês o melhor, para que você entenda de uma vez por todas. E aí você ser um consagrado, alicerçado na raiz que é Maria. Quem está enraizado nela não cai, não perece e se garante na vida eterna. Aquele que se enraizar na raiz de Maria, a raiz dela vai somente para uma pessoa. Está do ladinho dela, Jesus. Esse amado que você está vendo bem grande aí, que está pulsando de amor, ó, esse negócio que a câmera faz é presentinho do céu. A gente não faz efeito nenhum aí. Essa lâmpada que está fazendo aí, ó, é feito o que a mãe quer fazer. Não é pisca-pisca, é só uma lâmpada para ficar claro e azul, né? Esse desenho que faz o Espírito Santo, que a Francisca, tem um Espírito Santo. Foi a própria luz que fez o Espírito Santo. Veja, até uma lâmpada, até uma coisa humana, quer dizer que Maria é repleta do Espírito Santo. Até amanhã, gente. Vamos rezar com... Eu mesmo vou para lá, que já começou. Espero vocês amanhã. Hoje à noite também, se quem quiser vir rezar comigo, às 22 horas. Depois do Instituto Hesed. Shalom. Eu me consagro. Nem colocar, nem mexer, nem tirar. É isso mesmo, direito canônico é isso. Não pode, tem que ter obediência. É decretado pelo céu, por Deus. Tchau.